Imagine que você está em uma sala com 1000 pessoas, qual a probabilidade de você ser exatamente a pessoa mais alta e de estar na altura média. Agora, vamos organizar essas pessoas da mais baixa para a mais alta. Percebe algo interessante? A maioria das pessoas está concentrada no meio, e quanto mais nos afastamos, menos pessoas encontramos. Você acabou de testemunhar um dos fenômenos mais fundamentais da natureza, a distribuição normal, também conhecida como curva de Gauss. Mas por que essa curva é tão especial e por que ela aparece em praticamente tudo ao nosso redor? Vamos começar do começo, o que exatamente é uma distribuição. Imagine que você joga um dado comum 6 vezes, cada número de 1 a 6 tem a mesma chance de aparecer, certo? Isso é uma distribuição uniforme, todas as possibilidades têm a mesma probabilidade. Mas agora, imagine que você joga 2 dados e soma os resultados. Qual soma é mais provável? Pense um pouco. Se você diz 7, acertou, existem 6 maneiras diferentes de fazer 7, 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4 e assim por diante. Mas para fazer 2, você só tem uma opção mais 1 e para 12, apenas 6 mais 6. Se você fizer um gráfico de todas as possibilidades, algo mágico acontecer. Começa a aparecer um formato de sino, e isso com apenas 2 dados. Agora imagine que em vez de 2 dados, você joga 10 ou 100 ou 1000. Quanto mais dados você adiciona, mais perfeita fica a curva em forma de sino. Bem-vindo à distribuição normal. Mas calma, antes de fugir dessa fórmula, vamos entender o que ela realmente significa. Essa fórmula nos diz a probabilidade de encontrar um determinado valor em nossos dados. Ela tem 2 ingredientes principais: a média, representada pela letra grega μ, e o desvio padrão, sigma. A média é simples, é o valor central, onde a curva atinge seu pico máximo. Se estamos falando de altura humana, a média seria algo em torno de 1,70 m. Já o desvio padrão mede o quão espalhados estão os dados e a largura da curva. Um desvio padrão pequeno significa que a maioria dos valores está bem próxima da média. Um desvio padrão grande significa mais variabilidade, dados mais espalhadosos. E aqui vem uma das regras mais famosas da estatística, a regra 68,99,7. 68% de todos os dados estão em desvio padrão da média. 95% estão a 2 desvios padrão e 99,7% a 3 desvios padrão. Isso significa que quase tudo está dentro dessa região. Vamos aplicar isso na prática. Imagine que a pressão arterial sistólica média é 120, com desvio padrão de 15. Isso significa que 68% das pessoas têm pressão entre 105 e 135, e 95% entre 90 e 150. Alguém com pressão de 160 estaria nas caudas, fora do normal. Mas espera, porque essa distribuição é tão comum na natureza? Porque alturas, pressões, x, todos seguem esse padrão. A resposta está em um dos teoremas mais poderosos da matemática, o teorema do limite central. Esse teorema diz algo surpreendente: quando você soma muitas variáveis aleatórias independentes, o resultado tende a seguir uma distribuição normal. E não importa qual era a distribuição original, podem ser uniformes, exponenciais, qualquer coisa. Pense na sua altura, ela é determinada por centenas de genes diferentes, mais nutrição, mais ambiente. Cada um desses fatores contribui um pouquinho. Quando você soma todos eles, o teorema do limite central garante que você obtém uma distribuição normal. É por isso que a curva de Gauss aparece em toda parte, sempre que há múltiplos fatores independentes somando seus efeitos. Lá está ela. Agora, vamos viajar no tempo como essa curva foi descoberta. Em 1733, um matemático chamado Abraham de Moivre estava estudando probabilidades em jogos de azar. Ele percebeu que quando você joga muitas moedas, a distribuição dos resultados segue um padrão previsível. Mas foi Carl Friedrich Gauss, em 1809, quem deu o verdadeiro salto. Gauss estava tentando prever a órbita de asteroides usando medições astronômicas. O problema: a cada medição tinha pequenos erros. Ele percebeu que esses erros se distribuíam exatamente em forma de sino e desenvolveu a fórmula matemática completa.
Por isso, em muitos lugares, a distribuição normal é chamada de distribuição gaussiana, em homenagem a ele. Mas há uma ironia histórica: quem realmente provou o teorema do limite central foi Pierre-Simon Laplace, em 1810. Então talvez devêssemos chamá-la de distribuição de Laplace-Gauss. Mas enfim, história complicada. Agora vamos ao que realmente importa, onde vemos essa curva no mundo real. Começando pela medicina, a pressão arterial que mencionamos antes é apenas um exemplo. Níveis de colesterol, glicose no sangue, frequência cardíaca, temperatura corporal, todos seguem distribuições normais em populações saudáveis. E isso é extremamente útil quando o médico diz que seu exame está dentro do normal. Ele está dizendo que você está na região central da curva. Se você está nas caudas, 2 ou 3 desvios, padrão afastado, é um sinal de alerta, algo pode estar errado. Mas atenção, nem tudo em medicina é normal. Muitas doenças e condições criam distribuições completamente diferentes. Por exemplo, em certos tipos de câncer, marcadores tumorais podem ter distribuições assimétricas, com longas caudas. Agora vamos para a biologia. Lembra das alturas humanas? A altura humana, um exemplo clássico para homens adultos, a média global é cerca de 1,75 m, com desvio padrão de 7 cm. Isso significa que 95% dos homens têm entre 1,61 m e 1,89 m. Mas não é só altura, peso de animais, comprimento de folhas, circunferência de troncos de árvores. A natureza adora curvas normais. Aqui está algo fascinante: o tamanho das pétalas de íris, o famoso conjunto de dados íris de Ronald Fisher. Fisher mediu 150 flores e descobriu que o comprimento das pétalas seguia uma bela distribuição normali. Agora, uma aplicação surpreendente: testes de QI. Os testes de QI são deliberadamente construídos para gerar uma distribuição normal, com média 100 e desvio padrão 15. Isso significa que 68% da população tem QI entre 85 e 115. Apenas 2% tem QI acima de 130, considerado superdotado, e 2% abaixo de 70. Mas há uma grande controvérsia: aqui inteligência é realmente normalmente distribuída, ou nós forçamos isso ao desenhar os testes? Essa é uma questão filosófica profunda, mas matematicamente, os testes são normalizados para seguir essa distribuição. Vamos agora para algo mais leve: notas escolares. Em uma turma grande, se a prova for bem feita, as notas geralmente seguem uma distribuição normali. A maioria tira nota média. Alguns vão muito bem, alguns vão muito mal, é natural. Mas se todas as notas são muito altas ou muito baixas, isso indica que a prova estava muito fácil ou muito difícil. Professores experientes sabem ajustar a dificuldade para obter essa curva ensino. É um sinal de avaliação equilibrada. Agora, prepare-se para algo realmente estranho: física quântica. No mundo quântico, partículas não têm posições definidas, elas existem em uma superposição de possibilidades. Quando você mede a partícula, ela colapsa para uma posição específica e a probabilidade de encontrá-la em cada lugar segue uma distribuição normal. Especificamente, a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico quântico é uma gaussiana perfeita. Isso significa que mesmo no reino do muito pequeno, do bizarro quântico, a curva de Gauss ainda governa. E que tal o movimento das moléculas em um gás? James Clerk Maxwell, em 1860, mostrou que a velocidade das moléculas em um gás ideal segue uma distribuição normal. A maioria das moléculas tem velocidade próxima à média, poucas são muito lentas ou muito Isso tem consequências práticas. É por isso que a temperatura de um gás está relacionada com a velocidade média de suas moléculas. Vamos falar agora sobre erros de medição. Todo experimento científico tem incertezas. Se você medir a mesma coisa várias vezes, os resultados vão variar um pouco. E essas variações, sim, seguem uma distribuição normal. É por isso que cientistas repetem experimentos muitas vezes e calculam a média. Eles estão tentando encontrar o centro da curva. E o desvio padrão dessas medições nos diz quão confiável é o nosso experimento. Mas espera, tem um porém: nem tudo na vida é normal, algumas distribuições são bem diferentes. Por exemplo, a distribuição de renda em um país geralmente não é normal, ela é assimétrica. A maioria das pessoas ganha relativamente pouco, e uma pequena minoria ganha valores astronômicos. Isso segue uma distribuição de Outro exemplo: terremotos. A intensidade de terremotos segue uma escala logarítmica, não normal.
e epidemias, o número de pessoas infectadas ao longo do tempo segue uma curva exponencial. Depois, logística, não normaleie. Então, cuidado, não assuma que tudo é normal, sempre verifique seus dados primeiro. Mas quando dados são normais, temos ferramentas estatísticas poderosas, como o teste T de Student, usado para comparar médias entre grupos, ou intervalos de confiança que nos dizem com 95% de certeza onde está a verdadeira média populacional. Essas ferramentas assumem normalidade. Se seus dados não são normais, elas podem dar respostas erradas. Agora, uma reflexão filosófica. Por que a distribuição normal é chamada de normal? O nome vem de normal, no sentido matemático perpendicular. Ortogonal, Gauss usava equações normais. Mas com o tempo, normal ganhou outro significado comum, típico, padrão. E isso criou um problema, as pessoas começaram a achar que qualquer coisa fora da curva normal é anormal, mas estar nas caudas não significa ser inferior. Significa apenas ser estatisticamente raro. Gênios estão nas caudas, pessoas excepcionalmente altas. Estão nas caudas ser diferente, não é ruim, é apenas diferente. Carl Pearson, um dos pioneiros da estatística, lamentou ter popularizado o termo normal. Ele reconheceu que isso criava mal. Talvez devêssemos sempre chamá-la de distribuição gaussiana, para evitar essa armadilha semântica. Vamos encerrar com uma aplicação moderna: machine learning, inteligência artificial. Muitos algoritmos de IA assumem que os dados seguem distribuições normais, é a base de muitas técnicas. Por exemplo, análise de componentes principais, PCA, assume normalidade multivariada. E regressão linear, uma das ferramentas mais usadas, assume que os erros são normalmente distribuídos. Até mesmo nas redes neurais profundas, a inicialização dos pesos muitas vezes usa distribuições normais. Então, mesmo na fronteira da tecnologia, a velha curva de Gauss ainda é fundamental. Vamos recapitular tudo o que vimos hoje. A distribuição normal é uma curva em forma de sino, definida por média e desvio padrão. 68, 95, 99,7% dos dados estão a 1, 2, 3 desvios padrão da média. O teorema do limite central explica por que ela aparece em tantos lugares sempre que muitos fatores independentes somam seus efeitos. Vemos essa curva em medicina, biologia, física, psicologia, ciências sociais e até em inteligência artificial. Mas nem tudo é normal, sempre verifique seus dados antes de assumir a normalidade. E lembre-se, estar fora do normal estatístico não significa ser anormal como pessoa, significa apenas ser raro. A curva de Gauss é uma das ferramentas mais poderosas da matemática, mas ela é apenas isso, uma ferramenta. Use-a bem, entenda seus limites, e você terá um superpoder para entender o mundo ao seu redor. Porque no fim, a matemática não é só sobre números, é sobre padrões, sobre entender a ordem oculta no caos aparente. E essa curva ensino, ela está em todo lugar, nas estrelas, nas células, nos seus exames médicos, até no ar que você respira. Valeu, pessoal! Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, confira os livros recomendados na descrição.